Todos os 10.000 salvadores chegaram, o teste começou. Meio que naquela época, nosso protinha não entendia muito a situação, né? Pois a situação era muito séria. Pois ele era só um humano normal. E todos os outros 9.999 salvadores eram cultivadores. E eles iriam enfrentar seres divinos de mundos distantes. E meio que estavam chegando no planeta Terra. Shumu, seu pirralho, como ousa falar com o senhor Shun desse jeito, hein? Parece que eu vou ter que te dar uma lição, hein? E esse tal Shun aí diz que tá tudo bem, né? Que eles podem abaixar as armas, já que eles são uma companhia de respeito. Não tô chegando esse respeito aí não, mano. É verdade. Diz pra eles não sair apontando armas para as pessoas que eles estão conversando. Sim senhor, farei isso. E essa daí que está deitada, né, é a irmã dele. Meio que ela criou ele antes dos pais dele ter ido de arrasta, sacas? Mas a coitada não conseguiu aproveitar muita vida, já que ela ficou gravemente doente. E meio que foi a empresa dele aí, né, que pagou as despesas médicas. E é por isso que ela ainda continua viva. Pois ele também precisa respeitar ele, né? Ele nem chama ele de gerente Shu. E o nosso prota fala que vai pagar todo o dinheiro da empresa que ele tá devendo, né, das contas médicas. Mas ele queria que ele assumisse a culpa pela fraude do projeto do parque de diversões. E aí ele teve que denunciar eles, né, pô, ele mesmo. Ele não ia levar a culpa por isso aí que ele nem fez, né. Ele diz lá pra ele também, né, que foi ele que implorou para se tornar o líder do projeto do parque de diversões. E também foi uma posição, né, que ele tomou pelo nome da sua querida irmã. E ele sempre acreditou em karma. E ele meio que se demitiu de repente, né, do trabalho duro, né, que ele tá tendo pela sua irmã. Se demitir assim, hein? Ele se pergunta, né, se ele não tá preocupado, né, de algo ruim possa acontecer com sua querida irmã. Pronto, aconselho você pegar uma escopeta, uma 38. Por que tanta violência, rapaz? E até o nosso protinha se pergunta se ele está ameaçando ele. Ele se pergunta o que ele planeja fazer com sua irmã, né? Se ele fizer algum acordo com sua irmã, ele não vai perdoar ele. Aí os caras estão até segurando o prota, né, e dizendo pra ele não dar mais nenhum passo. Cara, eu não consigo dar voz pra tanto personagem, mas tô tentando aqui. Shumu, eu não sou um cara mau, não suporto ver uma coisa tão infeliz acontecer com uma pobre garota. Que nojo. E o dinheiro do projeto do parque de diversões pertence ao governo. Alguém tem que assumir a responsabilidade pela fraude e alguém precisa pagar. E você já pensou nisso? Se eu e você caímos, quem vai cuidar da sua irmã? Mas se você ajudar a empresa vai te ajudar e eu posso pagar as despesas médicas da sua irmã pelo menos uns 10 anos. Ele diz para ele decidir isso aí com cuidado por hoje, né? E se ele se decidir, né, ele pode ir no seu escritório no dia seguinte. Agora deu carai mesmo, viu? No dia seguinte, nossa protinha estava lá caminhando e já mostra essa garota aqui. Que chama o nosso protinha de líder. E o Shun dá um oi para a Xia, pois já fazia um tempinho que ele não via ela. E meio que ela tem algo para falar com o seu líder. E se pergunta se ele tem um instantezinho para ir com ela. E eles na sacada do prédio, né? Os caras estão no teto tentando me matar. O nosso protinha fala que eles não podem ficar próximos um do outro agora. E ela toda coradinha, né, diz que não se importa, né, se ela não tiver esse momento agora, né, de dizer o que ela tá sentindo agora, ela não vai ter outra chance. Ela fala que na verdade, né, ela sempre gostou do líder do projeto. Ela quer saber, né, se ele sente o mesmo por ela. Ele pode ficar tipo assim, hã? Gostar de mim? Ela toda corada lá, né? Ele diz que não tem muito tempo pra ficar pensando sobre isso agora, tá? A cabeça dele tá muito cheia. Aí ela pede pra ele fechar os olhos por um instante, né? Pois ela tem um presentinho para dar pra ele. Gado demais! Ah, não era o que eu tava pensando, rapaziada, infelizmente. Aí a mina chega bem pertinho do ouvido dele e fala. Meio que disseram para ela, né, se o nosso protinha sair vivo da empresa, a culpa do projeto do parque de diversões vai cair sobre ela. E ela se pergunta, né, se ele não poderia fazer isso por ela, né, e de arrasta. E simplesmente empurra o cara do prédio, velho. Mas vocês estão pensando que nosso prota é pouca bosta, meus camaradas? Não é não. Ele pega na mão dela e puxa ela pra ir junto com ele, meu camarada. E ele diz, né, se ela não quiser morrer, né, é só puxar ele de volta. É, mas parece que já é tarde demais, né? A mina tá caindo junto com o nosso protinha mesmo. Aí aparece uma mão gigante, né? E puxa o nosso prota para uma aposta. E a mina pensa lá na cabeça dela, né? É, eu tenho uma chance. Eu posso passar pelaquela aposta e ainda sair viva.
Mas só que a aposta acabou fechando. A mina se lascou. Se fuder. O corpo de uma mulher! O que aconteceu? Depressa! Chame a polícia! A mulher pulou do prédio! Hã? Pera, eu caí do último andar do prédio. Como é que eu tô vivo ainda? Ele tá achando estranho, né? Porque ali é a rua do prédio da empresa dele, mas não tem ninguém na rua. E o que caramba está acontecendo, né, velho? Aí aparece só um sistema dizendo: todos os 10.000 salvadores foram reunidos, o teste começou. E o Prota fica tipo assim: onde carambas veio esse som? Salvadores? Teste? Que carambas é isso? Aí aparece uma mina gritando, dizendo pra ele sair do caminho. E pula no rumo dele. E simplesmente corta esse lobão aí. Eu acho que é um lobo, é um tigre. Não sei, eu sei que ela cortou esse bichão aí. Nosso Prota fica se perguntando se aquilo realmente é algo que um humano pode fazer. Realmente não é não, amigo. E ela tá achando meio estranho, né? Porque aquilo ali é uma área secreta onde os cultivadores escolhidos realizam os testes para serem salvadores. E como carambas uma pessoa comum sem poderes espirituais como ele entrou? Pois ainda agorinha, né, apareceu uma besta, né, e ele nem percebeu, né, ele quase perdeu a sua vida. E ele só agradece a ela, né, por ter salvado ele. Porque senão ele já estaria no time do Vasco aí, né, meu camarada? E ele também não sabe como que ele veio parar aí, né? E se pergunta como é que ele sai dali. Ela explica pra ele, né, que uma vez que o teste dos salvadores começa, né, não tem como entrar ou sair. Então, meu camarada, ele se... Ela explica, né, que ele precisa esperar a missão ser concluída para poder sair. E tem bestas por todo lugar. E é muito perigoso para ele. Ela recomenda que ele pode seguir ela, né, por enquanto. E aparece esse cara dizendo aí, né, que a Tuang, cara, é cada nome esquisito, mano. Diz que ali não é um lugar para ficar se fazendo caridade. E para eles, né, que são cultivadores, ali também é um lugar extremamente perigoso. E se ela insistir em trazer um fardo, né, ela pode sair do time dele. E ela se pergunta, né, se ele tá querendo que eles deixem ele ali, né. Ela ia até insistir lá, né, mas... Nosso Prota disse que ela não precisa se preocupar com ele, né? Já que ele já salvou ela, ele tá muito grato por isso. E agora ela deve priorizar os seus próprios assuntos. E mesmo que o nosso Protinha esteja sozinho, né? Ele vai fazer de tudo para poder voltar vivo. Porque ele tem um motivo para voltar, né? A sua irmã ainda está esperando por ele. Até mesmo um inseto como você ainda gosta de falar, né? Tô muito curioso pra ver que tipo de expressão você fará quando enfrentar o verdadeiro desespero. Rapaz, eles realmente me deixaram aqui e foram embora. Tá, que hora que o Prota pegou a espada, velho? Segue o roteiro aí, rapaziada, segue o roteiro. Ele achou, né, que aquela cultivadora chamada Tong ficaria com ele, né, pois ele disse aquelas palavras tocantes. Ah, rapaz, foi ela que deixou a espada pra ele, é a espada extra dela. Mas meio que o nosso Protinha não sabe usar uma espada. Não é só balançar a espada e pronto não, cara. Irineu, você não sabe nem eu. É fácil. Eu acho, né, mano? Eu nunca peguei uma espada também. Lá ele. Como o esperado, né? Ele só pode confiar nele mesmo. Pois somente os fracos depositam suas esperanças nos outros. Caraca. Esse daí é brabo. Essa daí foi braba. E eu tô bugando todo aqui. E o sistema de login foi ativado. Entre na área secreta para receber recompensas generosas. E é para ele clicar, né, para receber as recompensas de hoje. E ele vê que mais uma vez aquela voz estranha apareceu de repente de novo. E ele realmente clica na tela para receber a sua recompensinha de hoje. No primeiro dia de login você ficou compensado com o poder de uma besta milenar. A recompensa foi enviada, por favor verifique e aceite. Ele já pode sentir o poder dentro dele. O cara já tá ficando raicudo, meus camaradas. E o cansaço, né, de ele ficar acordado até tarde também até desapareceu. Isso é algo incrível. Enquanto isso, no mundo real, né, rapaziada, aparece a tela de sistema dizendo que a invasão sobrenatural está detectada ao reino secreto. Está prestes a ser ativada. Um total de 10.000 cultivadores receberam os status de salvadores para entrar no reino secreto e lutar contra bestas demoníacas e invasoras. Por algum motivo, né, o reino secreto será transmitido ao vivo para o mundo e estará ligado o destino da humanidade em todo o mundo. E se o teste dos salvadores falhar, né, após 365 dias, os deuses do outro mundo descerem, a civilização humana será destruída. E tinha algumas pessoas, né, ouvindo um barulho, né, e se perguntam se as outras pessoas estavam ouvindo também. E eles concordam que estavam. E também tem algo bem estranho, porque o celular, né, abaixou automaticamente uma chamada Secret React Live.
Eu tenho quase certeza que eu falei essa bodega errada, mas beleza. E será que a voz que falou aquilo disse a verdade? E se for verdade, né? Se existirem cultivadores nesse mundo, eles também querem ser imortal, né? E o outro chamando o outro de idiota, né? Porque daqui a um ano, né? Eles podem estar todos mortos. E qual vai ser o sentido de ser imortal, né? E aqueles que são salvadores que estão aqui, né? Para combater as bestas demoníacas, né? Eles vão ser os primeiros a morrer, né? Pra que ter medo, né? Aí eles acabam decidindo ver, né? Essa tal live aí. O reino secreto é o terreno que separa o mundo real e o outro mundo. Nos tempos antigos, os cultivadores imortais construíram o reino secreto como uma barreira defensiva para a Terra, como uma forma de defender das invasões sobrenaturais. E se os salvadores forem vitoriosos, né, no reino secreto, a Terra recuperará sua energia espiritual e entrará em uma era de cultivação universal. Cara, tem até VTube nesse marruá, velho. Ou não é um marruá? Foda-se! Olá a todos, eu sou a âncora, a virtual do VTube, Ruri. É uma honra ser convidada para ser apresentadora do Secret Reality Live. Por favor, me apoiem no futuro. E os dois anfitriões ao meu lado são o sexto ancião de uma das 4 grandes seitas de cultivo imortal, a família Taiun, acho que é assim o nome dele, Xisheng. É uma ídola mais popular do mundo, a senhorita Xisheng. Cara, eu sei que eu tô falando o nome dos personagens errado. Eu sei, desculpa. Mas é raio humano. A Ruri, né, se pergunta se o ancião Jin e a senhorita Jiang tem algo para compartilhar com o público, né, antes do show começar. Eles estão considerando isso como um show, velho. Ok. Os vários clãs de cultivo imortal fizeram todos os preparativos para a invasão sobrenatural. As bestas demoníacas são ferozes, mas nós cultivadores imortais não hesitaremos em lutar. Vírgula, né? Porque os caras vão se matar e vocês aí vão ficar assistindo de boa. E essa mina aqui, né, que é a Xuang, né, diz que é uma declaração tranquila do ancião. E mais uma coisa, né, para lembrar, né, a todos, né, que há um recurso especial no aplicativo Secret Reality. Entendi, foi nada. Não sei o que live. Que meio que o espectador pode recompensar o jogador. E a conta de cada espectador, né, no Secret Reality gerará uma quantidade variada de Factcoin. Aí eu desisto desse mangá, mano. Tô brincando, cara, tô brincando. Isso aí, cada dia, né, pode ser usado para recompensar os seus salvadores favoritos. E as moedas do destino são recompensas que podem ajudar a aumentar a força do salvador no reino secreto. E a Ruri, né, também vai ficar recomendando salvadores, né, para outras transmissões no futuro. Ela agradece a ambos, né, por ter comentado na transmissão deles. Eles vão mostrar alguns heróicos aleatórios, né, alguns salvadores lutando no reino secreto. Agora que eu parei pra pensar, se fosse secreto, eles não estavam fazendo uma live, né, velho? Mas segue o roteiro aí, rapaziada. Ela também, né, vai estar recomendando salvadores, né, para acompanhar durante a transmissão de lives futuras. Depois de tanto blá blá blá, né, eles decidem fazer a primeira transmissão ao vivo, né, dar o primeiro salvador. Ah lá, mano, aquele cara que tava falando merda lá pro protagonista, tomou no kill, o monstro acabou de devorar ele. E os 3 apresentadores, né, começaram o show com tanto hype, né, que o primeiro salvador acabou morrendo. E esse daí não era o cultivador imortal, que ia matar as bestas demoníacas? Os 3 apresentadores ficaram bestas, né, porque o primeiro já foi de arrasta. Então vamos para a próxima sala de transmissão ao vivo. Socorro, eu não quero de arrasta. E ela dizendo, próxima. Ela viu que tava vindo de arrasta de novo. Próximo de novo. E a mina de cabelo rosa, eu vou chamar ela assim, porque, porra, eu não vou ficar lembrando esse nome desses personagens tudo, não. Ela pede desculpas, né, pois não está mostrando para os seus fãs algo heróico. Pois eles disseram que iam mostrar um combate heróico ao vivo, né, entre os salvadores e as bestas demoníacas. Mas meio que isso aí se tornou um show de horror em vez de heróico. E o Jin, né, disse que isso aí não está certo, né, porque o primeiro teste não deveria ser tão difícil desse jeito aí. E aparece uma tela do sistema avisando, né, que os seres sobrenaturais aumentaram a sua invasão ao reino secreto e a dificuldade do reino secreto foi aumentada. É a primeira vez que o nível de dificuldade atingirá o nível F, caraca. E o máximo é bestas demoníacas com uma força de cultivo de 500 anos de aparição. E a Ruri, né, vê que aquilo é um anúncio de um reino secreto.
E o ancião, né, que é o Jin, né, não tá acreditando que existe bestas demoníacas de 500 anos. E a mina de cabelo rosa, né, faz uma pergunta besta, né, pro ancião Jin, né, que bestas demoníacas de 500 anos são fortes? Não, são fortes não, pô. E ele diz, né, que quanto mais velha uma besta demoníaca seja, né, mais forte ela é. E devido ao esgotamento de energia mágica, né, espiritual da Terra, e os jovens, né, cultivadores que foram escolhidos para o reino secreto são muito mais fracos. Mesmo que aparecesse besta de 300 anos, né, meu camarada, eles sofreram um pouquinho ainda, hein, com suas vidas. E a Rory, né, diz para os senhoras e os senhores, né, que tenho certeza de que todos eles ouviram, né, que as instruções do ancião Jin. E pelo futuro da Terra, né, os salvadores estão lutando duro contra as bestas demoníacas. Quase duro, né, porque já foi a metade de arrasta. E ela pede, por favor, né, para apoiar, né, com suas moedas do destino. E esses salvadores não merecem ser ridicularizados. Cara, esse é o nome mesmo, velho. Tu é analfabeto! E diz para assistirem a próxima transmissão com muito respeito e empatia. Tá difícil ter esse respeito com esses caras que estão de arrasta aí, né? Mas tá bom. E o nosso brota lá só entrando no miojo, meus camaradas. E o pessoal achando que é uma piada, né? Porque o apresentador acabou de dizer lutar duro, enquanto o cara tá comendo miojo. E a atmosfera, né, que tava meio triste, né, ficou um pouco animada. Ó, o cara comendo batata frita, Coca-Cola, macarrão instantâneo. Esse cara tá tranquilo, hein? Parece que tá num piquenique. Cara, ele é o único que tá comendo. Enquanto os outros estão ao vivo lá lutando e sobrevivendo. No caso, tentando sobreviver, né, velho? E os apresentadores lá, né, com a cara de besta lá, né, porque ficaram admirados. Ô, produção, como é que pode um negócio desse, rapaz? O cara tá comendo miojo aí, ó. Que cabelo rosa, né, sorrindo, né. Diz que esse cultivador imortal tá comendo macarrão instantâneo deve ser muito forte, né, porque ele tá tão relaxado aí, né. Aí o ancião diz, né, que ele não é um cultivador imortal, pois ele não tem nenhuma energia espiritual. É apenas um mortal. E como o reino secreto poderia escolher ele, né, como um salvador. E a rapaziada que tá vendo a live lá, né, tá achando aquilo incrível, né, porque o apresentador disse que o tal chamado Shumu, na verdade é apenas uma pessoa comum. E o pessoal dizendo que os imortais do reino secreto são uma vergonha. Eles nem são tão bons quanto uma pessoa comum. E ele teve sorte, né? Já se ele tivesse conhecido uma besta demoníaca, ele já teria ido de arrasta faz muito tempo. Os caras já estavam até apostando, né? Pra quanto tempo o nosso proto ia durar. E o número de pessoas lá aumentando na sala, né? Da transmissão ao vivo. De repente aumentou, né? E eu sei lá, porra. E será que eles vão dar uma recompensa para o irmão Shu, né? E outro lá se perguntando quem é que daria recompensa para ele, né? Já que ele é só uma pessoa comum. É melhor eles dar para uma pessoa, né? Que é mais fortinha, né? Eles só vão ver como é que ele vai morrer. E no fundo da sala, né? Tava aparecendo uma besta demoníaca na direção do Shumu. Você vai morrer. E os outros lá dizendo que o nosso prota vai jogar no time do Vasco. Já. Não vai não! Ele não vai não! E a de cabelo rosa, né? Tá lá se perguntando que mundo estúpido invocaria um ser humano normal, né? Como um salvador. E ela se pergunta pro ancião, né, se poder liberar ele, né? Esse reino foi criado por um cultivador durante os tempos antigos, não temos como controlá-lo. Além disso, já é tarde demais. E diante daquela besta demoníaca de 100 anos, né, aquele humano ali normal, né, não vai viver nem por 3 segundos. Caraca, tá desmerecendo nosso prota aí, hein? E essa besta demoníaca aí, né, tem 6 olhos e o seu tamanho corporal é muito maior do que os anteriores. E essa versão aí parece meio melhorada. Dizendo o nosso protinho analisador aí. E mesmo, né, que ele tenha ganhado uma força equivalente a uma besta demoníaca de 1000 anos, com o seu sistema, né, ele ainda tá bastante ansioso com isso. E normalmente monstros de romances e quadrinhos têm milhares de anos. Sabia não? E o nosso protinha acha que não tem chance contra eles. Certamente que não. E o monstro tenta pegar ele lá, né, mas o nosso protinha desvia. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo para ver até onde o burro se faz de inteligente. Pois a velocidade do bicho é tão baixa, né, que ele consegue desviar facilmente. Ou será que o monstro é fraco, meus amigos? E o monstro lá, né, caraca, ele se foi. Mesmo assim, né, ele não pode ser descuidado, né, pois a besta demoníaca provavelmente é do tipo que, embora seja muito lenta, né, ela possa ter um poder muito grande na defesa. Ou um ataque, né, é por isso que ele está usando a abordagem de atrair o seu alvo. E isso causará um dano muito alto, avaliando, né, o dano que ele causou. E nesse caso, né, ele vai testar a sua teoria. Já que aquela cultivadora, né, deixou aquela espada longa para ele, né, ele vai dar um ataque naquele demônio para dar uma testada.
E ele acerta um golpe no bichão. E o monstro lá comemorando, né? Pois a espada do Prota foi de comes e bebe, rapaziada. Quebrou. E é como ele imaginou, né? A besta demoníaca, né? Tava deixando ele atacar ele de repente, né? Para refletir o dano de volta para a sua origem. Ainda bem que ele estava usando aquela espada, né? Para atacar, senão ele ficaria gravemente ferido. E o pessoal lá no chat, né? Sorrindo, né? Porque ele já levou um tapa na cara várias vezes, como ele disse que o Prota viveria só apenas 3 segundos. E tem um lá que diz, né, mesmo que ele consiga escapar, qual o sentido disso? Pois ele não viu o ataque dele agora mesmo, a espada dele acabou quebrando. E o que ele vai fazer com a espada quebrada, né? Vai raspar as costas do demônio agora? Tá tão engraçado hoje. E quem acabou de falar? Um hater profissional foi o Shun, né? É apenas um humano comum, normal. É incrível que ele tenha feito uma apresentação dessas daí. E a Rory, né, achando aquilo ali chocante, né? Ela não esperava que o Shu, né, fosse capaz de esquivar de todos os ataques da besta demoníaca daquele jeito. E a de cabelo rosa também, né? Ela tá meio que chocada pela performance do pequeno Shun. Quem sabe, né, que ele seja capaz, né, de matar essa besta aí. E ela se pergunta o que o ancião Jin acha. Eu tenho que concordar, eu joguei mal. Assistindo ao desempenho de Shun Mu, né, durante a batalha, ele provavelmente é um artista marcial de altíssimo nível no seu mundo. Mas somente ataques que contêm aura podem causar dano, assim somente cultivadores podem derrotá-lo. Embora esteja confiante em sua experiência em artes marciais para desviar dos ataques da besta demoníaca, ainda consegue causar qualquer dano a ela. Provavelmente. E é uma pena, né? Porque é só uma batalha sem esperanças. Mesmo que o Shu desvie dos ataques inúmeras vezes, em uma vez que o ataque acertar ele, né? Ele vai estar morto. Sei. É tranquilo. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fica tranquilo. E o nosso Prota meio que não estava concentrado, né, em olhar o terreno enquanto desviava. Isso resultou, né, que ele ficou num canto sem saída por conta da besta demoníaca. E agora ele não tem mais ângulos para poder desviar. Acho que eu vou ter que arriscar e fingir um ataque para empurrar um pouco a besta demoníaca. Enquanto o monstro se assusta, né, e mostrar qualquer excitação, né, será a sua oportunidade de escapar daquele canto. Aí simplesmente aparece uma aura absurda no bichão. Será que eu não tô apenas empurrando esse bicho não, velho? Cara, eu já derrotei ele. Com certeza essa besta demoníaca aqui é um lixo. Eu acho que é tu que tá cheio dos hacks, mano. E os caras lá dizendo, né? O que foi que o Xion Jin disse? Só os cultivadores podem derrotar ela, é? Sei não, hein? E um lá dizendo que o cara é insano, que queria ficar junto dele. E depois dessa conquista aí, né? Ele ganhou até uma moeda. E o cara lá dizendo que não é pra parar ele, porque ele vai recompensar o cara mesmo, porque o cara é brabo. O respeitado salvador Shun Mu, o público premiou a mais de 5.000 moedas do destino, que aumentarão seu poder de combate em 58 adicionais. E o Prota percebeu, né, o som de notificação do reino de novo. E parece que o público o premiou com moedas da fortuna. E ele vê que esses daí são os novos recursos. Mas mesmo assim, né, que ele tem aumentado o seu poder mágico, parece que ele não tá sentindo muita diferença não. Também, meu amigo, teu sistema é cheio dos hacks. Notificação do sistema. Olha só o tanto de roubado que o nosso protagonista tá, velho. Mu, eu tenho mais notícias. O Shumu, aquele pirralho, está ao vivo agora na TV. E ele se pergunta, né, o que a gente tem de tão chocante nisso, né? Por que ele está tão em pânico? Não, diretor Mu, você precisa me ouvir. Não foi nenhuma transmissão qualquer. Ele está lá sendo ao vivo no Reino Secreto. E aquele pirralho conseguiu derrotar uma besta. E ele foi selecionado para ser um salvador. Cara, eu falei tudo ao contrário do que eu li aqui, mas tá ok. Ele sei aquele pirralho sair procurando por vingança, hein, chefe? Mas meio que ele já sabe disso, né? Porque a trabalhadora meio que pulou do prédio, a Shimiumigi. E ele jogou, né, toda a culpa para ela. E além do mais, né, ele quer que ele pague todas as despesas médicas do Shumu, né, da irmã dele. E seu maior objetivo, né, é fazer as pazes com ele. Naruto, você não considerou que o Shumu não considera fazer as pazes com a gente? Eu espero que você não esteja pensando de eu querer fazer as pazes com ele, que é porque eu estou com medo dele. Não é isso não, hein? Ele só teve a sorte de virar um artista marcial e conseguir matar uma besta de 100 anos. E mesmo que ele seja um cultivador, e daí? Eu tenho quase certeza que ele tá morrendo de medo, só não quer admitir. E para elites sociais, né, a existência de cultivadores imortais nunca foi um segredo. Por que o nome do local tem secreto no meio, sendo que o bagulho é secreto?
É verdade. Ele sempre, né, pode chamar alguns cultivadores para dar conta do Shumu, né, sempre que ele quiser. E se o Shumu, né, não concordar em fazer as pazes com ele, né, ele pode fazer uma passagemzinha, né, pra ele ir pro céu. E já fazia uma hora, né, que desde que o reino secreto foi aberto. E parece que a situação melhorou e constantemente estão derrotando os poderosas bestas demoníacas. E ela espera, né, que todos deem gorjetas aos salvadores com moedas. Ela também gostaria de agradecer, né, o ancião Jin, né, por seus comentários profissionais permitidos que nós, pessoas normais, possamos entender. Vocês estão ligados que o pessoal tá se lascando, eles só estão assistindo, né? Vocês estão ligados, né, rapaziada? E essa mina de cabelo rosa, que eu não vou lembrar o nome, diz, né, que ele sempre, né, o ancião, né, comenta sobre o irmãozinho Shumu, né? Ele serve como forma de entretenimento para o programa. E ela também, né, tem vontade de convidar o ancião Jin, né, para uma participação cômico, né, de um show de variedades. E o cara, já que perdeu nos argumentos, né, porque disse que o cara ia morrer lá naquela parte lá, né, ele disse que não tá com muita vontade de fazer piadas no momento. E a situação atual, né, não é tão positiva quanto tá parecendo. E desde o início, né, quantas bestas demoníacas entre 10 e 90 anos começaram a aparecer, até aquelas que com cerca de 100 anos de idade, né? Nesse exato momento, quando uma besta demoníaca de 200 anos apareceu, né, a dificuldade do reino secreto parece que aumentou, rapaziada, com o passar do tempo. Cara, vou resumir aqui, tá? Uma besta demoníaca de 100 anos possui um poder de batalha de 100 anos. E assim por diante, tá, rapaziada? Não vou ficar falando aqui igual... Ou da hora aqui não, porque já fez sentido aqui, né? Marrumaruá insiste em dizer pra nós, né? É foda. E quando uma besta de 500 anos aparecia, né? Os cultivadores enfrentaram o maior desafio. Em relação a isso, né? Parece ter uma expectativa diferente quando comparados ao ancião Jin. E os salvadores, né, estão lutando com tudo que eles têm, né, durante a batalha, né, e eles têm que dar confianças para eles. E que imaginaria, né, que o Shumu, né, derrotaria uma besta de 100 anos. Aí eles decidem, né, dar uma olhadinha, né, pra ver o que é que ele tá fazendo. E o cara tá dormindo. O cara mais despreocupado dos Marruá, rapaziada. É isso. Tem um que tá achando que é uma piada, né, que a Ruri-san conseguiu errar, né, e eles não vão chegar perto dessa transmissão pra não dar azar. E o meio que é milagre, né, porque dormir meia hora no reino secreto é algo bem perigoso, né? E até um cara lá, né, deu gorjeta pra ele, né, e manda o retardado acordar, né, o seu Salvador acordar. E eles comentam lá, né, ficam comentando, e a mina lá que é VTube tá zangada. E sobre isso, né, o irmãozinho Shu, né, não é um cultivador, né, ele não deve ter tantas expectativas pra ele, não, tá bom. E o cara concorda, né, nem parece que o cara derrotou um bicho da agorinha, né, mas tá bom. Ele diz, né, que agora há pouco, né, que o Shu derrotou uma besta demoníaca com um único golpe, né, não foi algo tão simples como parecia. E a mina de cabelo rosa, né, diz que provavelmente ele tava tentando ganhar tempo, né, e desde antes do ataque do inimigo. E já que os espectadores falaram sobre a Bai Muju, né, que tal eles irem para a transmissão dela, dar uma olhadinha? Algumas garotas dizendo que o irmão Mugiju é tão bonito e tal. E um dizendo, né, dando boa sorte pro cara e que deu até uma gorjeta para ele. E alguns dizendo, né, que essa pessoa deve ser um salvador mais confiável. Simplesmente aparece um monstro e começa a soltar um raio pela boca lá, né, e ataca ele. E o velho fala, né, que essa besta aí demoníaca é de 300 anos. E esse cara tá enfrentando a morte, né, porque ele tá enfrentando uma besta de 300 anos. Sim, mano. Se quiser, sim. Ele mais uma vez, né, subestimando as pessoas que estão aí lutando, né, aí ele só sentado, e ele lá dizendo, né, rapaz, uma besta de 300 anos só tem esse poderzinho aí, né? Quando é que vai aparecer uma pessoa que seja adequado, igualado ao meu poder? A besta fica lá olhando pra ele e fica tipo assim, caralho, mano, o bicho tá vivo ainda, velho, como assim? E todos do site aliviado, né, que ele tá bem. Eles também reparam uma coisa, né, que alguém está saindo das ruínas. E o carinha vê, né, que era o Shumu que estava saindo dali daquela ruína. E tem um carinha que diz que tá amaldiçoado, né, porque ele acabou de sair da transmissão ao vivo do Shumu, né, e por pura coincidência acabou achando ele nessa transmissão aí. Pô, cara, eu tava tirando uma soneca, né, de repente o prédio inteiro desabou em cima de mim. Realmente o reino secreto é perigoso, hein? Você tá precisando de ajuda aí, cara? Essa besta aí parece meio perigosa. Eu não preciso não, cara. Pode ficar quietinho aí, né? Que eu resolvo essa besta demoníaca aí, tá? Eu sou o suficiente pra derrotar ela. Bom, se quiser sim, mano.